Belo Horizonte, faltam 5 minutos para as 2 horas da tarde, horário de Brasília, 5 minutos para 1 hora da tarde, lá em Assunção, no Paraguai, no Hotel Bourbon, onde está hospedado o Atlético e onde está toda a nossa equipe com áudio e vídeo, em instantes reportagens diretamente de Assunção, desde a chegada do Galo ao treinamento de ontem secreto, aos momentos que antecedem ao primeiro dos 2 jogos mais importantes da história de 105 anos de vida do Clube Atlético Mineiro, numa Libertadores da América, decidindo vaga para o Mundial de Clubes em dezembro em Marrocos desta feita. Atlético e Olímpia é hoje à noite o primeiro jogo. Às 9h50 da noite no Galinheiro Defensores del Chaco, onde em 1978 eu estreava na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte como repórter, e lá ao lado do Cafunga, o mestre Cafunga, atleticano imortal, Olavo Leite Cafunga Bastos, ex-goleiro do Galo. Lá eu, junto com o Cafunga, eu no gramado, levei 2 pedradas na cabeça. Lá, meu amigo, não é brincadeira, lá é galinheiro. Se você acha que é alçapão e Independência, onde caiu no horto está morto, lá não é fácil. A torcida o tempo inteiro, lotado, serão quase 40 mil vozes, todos os ingressos vendidos, recorde de renda na história do estádio Defensores del Chaco. Nós, aqui em Belo Horizonte, na capital mineira, damos sequência à maior cobertura já feita na história da televisão de Minas Gerais. Pela primeira vez, uma TV mineira com programação 100% mineira, com 2 anos de vida apenas engatinhando, começando pequeno, pensando grande, ousa fazer uma cobertura que iniciou hoje, quarta-feira, 17 de julho de 2013, ao meio-dia em ponto hora de Brasília, e só vai terminar às 2 horas da madrugada de amanhã, quinta-feira, ou às 3 horas da madrugada de amanhã, quinta-feira, dependendo do resultado do Galo no primeiro jogo hoje em Assunção, porque teremos equipes e imagens também aqui em BH, na capital, com a festa da torcida, naturalmente, repito, em função do resultado que ia acontecer hoje à noite contra o Olímpia do Paraguai em Assunção. Tivemos inicialmente o cumprimento da programação com o programa Sport News. Agora eu vou até 2h30 da tarde sem parar. Aí eu continuo no estúdio, porém chegará a brilhante Angélica com o seu Revista Feminina e no programa Mulheres Atleticanas, mostrando o outro lado. Você que está acostumado a ver jogos do Galo, aquele tanto de mulher bonita xingando. Daqui a pouco eu apresento os 2 convidados especiais e vou contar para um deles, que é um convidado nacional, o outro conhece bem. A mulher mineira durante o jogo xinga juiz, xinga jogador, manda tomar caju, manda pra Punta del Este o tempo inteiro. É um maior barato o jogo do Galo com as mulheres, assim como jogos de muitos times no Brasil. Elas estarão aqui, são jornalistas, mulheres, que vão mostrar o outro lado, o lado feminino da torcida do Galo.
com mais convidados da Angélica no programa Revista Feminina, em que eu, repito, continuarei no ar, chamando Assunção a todo instante, ao vivo, com reportagens feitas com a Renata Dairo, com o Rafael Lipovetsky, com toda a nossa equipe. São mais de 50 profissionais a postos desde as 8 horas da manhã de hoje, preparando toda a estrutura para que a partir do meio-dia fosse dada a largada a este dia histórico, 17 de julho de 2013, para ficar na sua memória a televisão mineira ousando e fazendo uma programação especial como esta. E na quarta-feira que vem, dia 24 de julho, a mesma cobertura, iniciando o meio-dia, e aí sem hora para acabar. Aí até às 6 da manhã, até às 7 da manhã, aí não teremos hora para acabar a televisão BH News pelo canal 9 da NET, pelo canal 29 aberto UHF, que cobre toda a região metropolitana de Belo Horizonte com 6 milhões de habitantes, e aos mineiros e mineiras mundo afora pelo endereço eletrônico bhnews.tv.br, aos brasileiros, a todos de forma geral que na internet recebem as nossas imagens e esta nossa cobertura especial. Eu queria, antes dos convidados, rapidamente chamar aqui algo que falei no programa Sport News em homenagem ao falecido Alexandre. Eu sempre o chamo de Alexandre, brincando com o Alexandre, que é o filho, que na verdade pegou do pai o DNA, né? E pegou muito do pai, não pegou tudo, não é inteligente como o pai era, não é ousado como o pai era. O pai era muito mais avançado, estava na frente do tempo como dirigente de futebol, é da minha época como repórter esportivo. Eu falo de Elias Calil, que está lá no céu e que hoje está mais do que nunca presente neste jogo do seu Galo. Mas tanto o filho quanto o pai, e aí é a única crítica que eu faço ao pai Elias Calil e aos demais presidentes do Clube Atlético Mineiro, falta uma homenagem. Tomara que ela seja feita agora. Este hino ecoado nos estádios, fundamentalmente, ultimamente, aqui em Belo Horizonte, nos jogos, este hino tem dono. Como tudo na vida, tem autoria. Se o hino do Flamengo tem uma autoria histórica, e nem precisa falar de quem, pois muitos acham o melhor hino brasileiro, este hino que você está ouvindo tem letra de Vicente Mota, falecido já infelizmente, mas também tem a letra e a colaboração de um atleticano vivo, apaixonado pelo Galo, que vive em Belo Horizonte, da tradicional loja Casa do Rádio, hoje do Hotel Sol Belo Horizonte, na Rua da Bahia, o Jairinho Rodrigues, que era garoto, que era menino. E para quem não sabe, o Vicente Mota era funcionário administrativo da loja de eletrodoméstico A Casa do Rádio. E ele chamou o Jairinho para o andar de cima para que ele o ajudasse a escrever o hino do Galo. E pediu ao Jairinho: eu queria que lembrasse alguma coisa daquele hino imortal do Flamengo. Jairinho, me ajude. E ele começou a fazer o Vicente. E este é o hino do Galo, que mais do que nunca, hoje, quarta-feira que vem, este hino será sempre lembrado, será sempre cantado, exaltado,
Mas repito, falta uma homenagem a Vicente Motta por esta criação, por esta autoria, o hino de um clube de futebol. São poucos os times de futebol que podem se orgulhar de um hino, e o Atlético pode. Sobe som, por fineza, 1 minuto. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer. Agora, Belo Horizonte, 2h05 da tarde. Mineirão será o palco, senhoras e senhores, como dizia Flávio Cavalcante, e não aquele imbecil imitador do Luciano Huck. Quem criou esse bordão foi Flávio Cavalcante, gênio da televisão brasileira. Senhoras e senhores, agora quero trazer aqui a opinião de 2 jornalistas sobre o fator campo. Vejo em Belo Horizonte, perguntei a Renata Dairal, nossa jornalista lá em Assunção, no Paraguai, de onde ela vem daqui a pouco, se a definição da Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, abateu ou não o grupo. Está confirmado o Mineirão, quarta-feira que vem, será no Mineirão e não mais, esquecem o Independência, o palco da decisão e do jogo mais importante da história do Clube Atlético Mineiro. Nas 2 opiniões dos 2 convidados em nossos estúdios aqui, antes de agradecer a cada um deles, especialmente quem está aqui trabalhando o dia inteiro pela ESPN Brasil, o melhor canal esportivo brasileiro sem nenhuma comparação, e eu sou da TV Esporte Interativo, que é concorrente da ESPN Brasil. Aliás, quando eu falo lá que a ESPN é melhor, eles quase me mandam embora. Motivo para me mandar embora não falta, tem mais esse, né? Agora, eu reconheço, é a ESPN a equipe mais séria, mais completa da televisão brasileira, dá um banho na Sport TV em todos os sentidos, principalmente no que tange a independência. Você não pode comparar a independência de uma emissora global com uma emissora rigorosamente independente como a ESPN. Então eu pediria ao Fábio Pinel, Minas Gerais o conhece, sabe de seu talento, que deixasse a primeira opinião para quem é de fora de Minas Gerais, mas está aqui desde segunda-feira e ficará até o próximo dia 25, cobrindo pela ESPN tudo o que acontecer nas 24 horas dessa decisão da Libertadores da América, assim como a ESPN Brasil tem lá em Assunção, no Paraguai, o seu repórter desde a chegada do Galo. O Vinícius está aqui com a gente e vai inicialmente, por fineza, Vinícius, eu quero lhe apresentar, este aqui é meu filho, o Cajuzinho, ele é usado no programa, de vez em quando ele poderá fazer pergunta a vocês dois. Toda hora que cheirar processo, ele entra, porque ele é menor de idade, ele não pode ser processado. Tá magrinho. Tá magrinho, mais magro que o pai engordou um pouquinho. E ele, Vinícius, como menor de idade, ainda está virgem em processo. O pai já vai para 132 processos, ganha até do seu companheiro Juca Kfouri, campeão de processos. Então, o Cajuzinho é parte integrante de nossa programação desde o meio-dia até madrugada afora. Vinícius, o Mineirão para você e para a equipe da ESPN com quem você conversa todo dia lá em São Paulo na redação, com o João Carlos Albuquerque, meu irmão João Canalha, começamos juntos em rádio em 79 na capital, os demais companheiros, o Palomino, o Trajano, enfim, é difícil porque lá não tem ninguém abaixo da média, todos são acima da média. O Mineirão como palco da decisão da Libertadores da América. O que poderá acontecer, na sua opinião, na quarta-feira que vem?
Você se lembra do Sócrates, entrevistou o Sócrates, ele era companheiro da ESPN, estava sempre lá presente, apaixonado pela equipe da ESPN, amigo pessoal de Trajano, morou na casa de Trajano em Florença, na Itália. O Sócrates dizia, Vinícius, que o futebol, antes de tudo, é uma guerra psicológica. Ou seja, essa questão psicológica pode abater um grupo, pode derrubar um grupo, e segundo o Sócrates, isso aconteceu muito em 82 na Espanha. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença. A sua opinião sobre essa decisão da Conmebol. E, completando, depois do seu raciocínio, eu queria a sua última opinião, se a Conmebol agiu honestamente, corretamente, confirmando o Mineirão como palco do jogo. Prazeraço tê-lo aqui. O prazer é meu. Obrigado pelo convite, satisfação participar do seu programa. Boa tarde para você, para o Fábio aqui também, companheiro. Cajuru, eu acho assim, eu vou dar um depoimento aqui do que eu vi já do Mineirão, né? Do antigo Mineirão. Esse Mineirão também acompanhei alguns jogos. Acho que a cena mais bonita que eu fiquei muito emocionado foi no Centenário do Galo. O estádio inteiro cantando, lotado e cantando a música da Beth Carvalho. Isso. Linda música, né? E, enfim, aquilo lá me arrepiou, tirei foto, mandei. Até na época uns amigos falaram, pô, você faz isso todo dia, toda hora você se emociona. Mas é assim mesmo que acontece. A gente se emociona cada vez que a gente vê, porque a gente gosta de futebol, vive futebol. E quem gosta vê uma cena daquela. Então, o Mineirão sempre foi a casa do Atlético. E agora é recente essa história do Independência com o Atlético. O time está acostumado, tem uma energia, tem uma atmosfera. Uma invencibilidade, uma invencibilidade. Mas, enfim, o Mineirão sempre foi a casa do Atlético. O Atlético conquistou vários títulos lá, tem uma identificação com o estádio. A gente até conversava com o Negrini, que foi o herói da conquista da Conmebol. Que vai estar hoje aqui durante a nossa programação. Figuraça, gente boa demais. Tem uma cachaça... O jogo com o Olímpia fez 2 gols? Fez 2 gols na Conmebol, de 92. Aliás, tem uma cachaçinha boa lá. Dona de uma distribuidora de bebida. Me deu uma cachaça que eu vou levar para São Paulo. Poxa vida. Não divida com o Trajano. O Trajano não pode beber, Vinícius. Só vinho. Só vinho agora. Enfim, e aí ele dizendo, lembrando que o Mineirão tinha 70 mil pessoas empurrando o time. E agora o Mineirão ainda, a torcida fica mais próxima do campo, né? Quase 20 metros ali. As dimensões do gramado são as mesmas do Independência. É claro que aí você vai falar, pô, mas uma coisa não muda a outra. Você pega um jogo de vôlei, sempre tem o mesmo tamanho o vôlei, mas você joga em casa, a torcida empurra, a torcida leva. Mas eu acho que o Atlético não vai sentir isso. Tem que botar na cabeça que tem que jogar bola igual, tem que botar a bola no chão, fazer um grande jogo, como fez contra o primeiro tempo, principalmente contra o Nils. Não o que aconteceu contra o Tijuana, eu estava naquela partida, eu acho que foi o jogo... Você esteve lá ou aqui, Nicolete? Aqui. Eu fiz o ano passado vários jogos do Atlético e eu não vi ninguém jogar como o Tijuana jogou contra o Atlético. Impressionante. Matou o Atlético desde o primeiro minuto, mudando o meio-campo com 4 jogadores, depois com 3. O Cuca não soube lidar com isso, até ele colocou um ataque, o time não precisava fazer gol, o time estava todo no ataque. Isso. Até o Felipão, tem uma história que o Felipão disse que ligou para ele no começo da passagem dele dessa agora pelo Atlético. O Cuca estava perdendo muito, falou, antes de ganhar, você precisa parar de perder. Fecha o time, bota 10 lá. É um pensamento... Me imite. Enfim, mas é um pensamento que você vai aprendendo, e o Atlético foi aprendendo, o Cuca também está aprendendo, é um treinador que sabe montar um time, e é isso aí. Eu acho que a torcida vai fazer uma festa linda, bonita, e o Atlético tem que só jogar bola, só pensar em jogar bola, que a casa do Atlético também é o Mineirão. Eu te pedi, Vinícius Nicolete, também a opinião sobre a Sul-Americana. Ela agiu honestamente marcando o Mineirão para você, em função de que o Defensores del Chaco oficialmente não tem a capacidade de 40 mil pessoas e sim de 38 mil? Cajuru, eu fiz aí, acho que nos últimos 10 anos, umas 9 finais de Libertadores. Participei do Cruzeiro, do Corinthians, do Santos, do São Paulo, do Internacional, todos esses estádios. Uma final de Libertadores é uma coisa muito jornalista, muito grande. Mais de 5 mil convidados, é difícil de trabalhar até nos estádios. Eu fui no estádio do Grêmio, eu não consegui ver o jogo, vi um pedacinho do jogo, porque você tem que passar no meio da torcida. No Defensor del Chaco você não vê o jogo, então, como você jornalista. Não vê o jogo. Ainda mais você no campo, você é repórter, eu também era nessa época. E é uma situação difícil para você trabalhar num estádio pequeno. Você imagina uma final de Libertadores no estádio Independência,
ali pelo menos 5 mil jornalistas. 5 mil jornalistas deve ter na final da Libertadores. Aí tem patrocinador, tem um espaço para patrocinador que são 5 mil lugares também. Significativo, né? Então a torcida, 15 mil lugares ali, vai ficar um negócio desconfortável. Então, acho que pensando nisso, a Conmebol tomou essa medida. Mas, se tratando de Conmebol, o que ela fez essa Libertadores, na punição com o Corinthians, na punição que eles estão com os brasileiros, as medidas que eles tomam, a gente tem que sempre ter um pé atrás. Mas se fosse pensar racionalmente, tinha que ser no Mineirão mesmo, porque a gente sabe que é uma loucura uma final de Libertadores. O Estádio Independência é pequeno para uma final de Libertadores, uma final desse tamanho. É importante uma opinião isenta, como Vinícius Nicoletti, da ESPN Brasil, um jornalista nacional que está em Belo Horizonte somente para a cobertura da decisão da Libertadores da América. E ao chamar o jornalista que todos nós em Minas admiramos e gostamos, o Fábio Pinel, eu vou pedir que o Fábio opine também sobre a mesma pergunta, mas eu apenas acrescentaria o seguinte: Fábio Pinel, para você, o resultado de hoje, primeiro jogo, pode fazer um efeito psicológico no Mineirão negativo para o Galo? Ou seja, o Galo vai jogar muito no Mineirão, dependendo do resultado de hoje, ou não depende, na sua opinião? Prazeraço recebê-lo aqui, Fábio. O prazer é todo meu. Boa tarde, Cajuru. Boa tarde ao Vinícius. Boa tarde para o pessoal que está em casa acompanhando. Olha só, Cajuru, para a gente falar primeiro do Mineirão como palco dessa decisão, eu acho que é um estádio que, para o atleticano, pode até ser ótimo, porque no Independência teríamos 20, 21 mil torcedores. No Mineirão teremos 60, 60 e poucos mil. Aumenta a chance do torcedor acompanhar em loco essa decisão, que é o jogo mais importante até então da história do Atlético. Para os jogadores, e aí entrando já na sua questão, pode ser sim que haja um efeito negativo dependendo do resultado dessa noite. O jogador do Atlético já está acostumado a jogar no Independência, tem toda essa mística, todas as referências do campo, já olha para um lado, sabe mais ou menos calcular a distância, já tem essa questão toda incluída no time. Se você sai desse campo para jogar em outro, que embora tenha as mesmas dimensões, tem muito mais espaço ao lado e as referências são diferentes, você pode ter uma certa dificuldade para se adaptar. E o Atlético hoje, não tendo um bom resultado no Paraguai, o que eu particularmente não acredito, acho até que o Atlético voltará com um bom resultado, mas no caso de uma derrota, por exemplo, que pode acontecer ao futebol, para reverter essa situação no Mineirão, pode ser que alguns jogadores menos experientes sintam a pressão. Por exemplo, Fábio e Vinícius, vocês dois, eu comentei com amigos e alguns jornalistas o seguinte, porque eu fiz uma aposta de 25 mil reais com rigorosamente 8 cruzeirenses. Caramba! Estou morrendo de medo de perder Vinícius Nicoletti, porque vou ficar quebrado e continuarei broxa. Será? E essa aposta é para ser usada como uma paniquete, que o Emílio, meu amigo, vai arrumar. Brincadeira à parte, é o seguinte, eles disseram, Cajuru, mas o Galo pode perder o jogo. Eu falei, gente, o problema é um só. Se perder por diferença de 2 gols, como perdeu lá na Argentina na semifinal, aí sim vai dar medo o Mineirão. Ou seja, você ter que reverter esse resultado ou fazer 2-0 e de novo repetir a cobrança de pênaltis ou ter que fazer 3-0, 4-1, 5-2. E aí? Como vocês dois pensam, essa possibilidade que sejamos aqui isentos, ela também existe. Perder lá por diferença de 2 gols e desde que não marque, porque marcando, agora não adianta mais nada. Ou seja, marcando lá e não marcando, na decisão não tem saldo de gols. Não tem saldo. Portanto, lá 3-1, 4-2, 5-3, não muda nada. Então, perdendo pela diferença de 2 gols, terá que ganhar aqui pela diferença de 2 gols ou de mais gols. Cajuru, vamos lembrar um pouquinho as finais da Libertadores aí, né? A gente pega o Fluminense, perdeu lá, tinha que tirar uma vantagem no Maracanã. O Grêmio perdeu pro Boca, aí não conseguiu, 3-0, aí é um abraço, né? 3 gols diferentes. 3-0, a torcida estava acreditando, estava nessa partida também, todo mundo, vai ganhar, mas era um time com o Riquelme, o Boca, que sabe jogar difícil. Aí tem o Cruzeiro, fez a final com o Estudiante, empatou
voltou aqui cheio de confiança e perdeu. Aquele foi um dia trágico. Mas essa confiança, às vezes, que tira a vitória do jogador. Então, eu acho que se perder de 2 gols, vai sofrer uma barbaridade aqui. Como se ganhar, também vai sofrer uma barbaridade, porque esse time do Olímpia, as 3 vezes que foi campeão da Libertadores, foi fora de casa. Fora de casa, é verdade. As 3 vezes. As 3 vezes, é verdade. Bem lembrado, o Vinícius Nicoletti lembrou das 3 vezes em que o Olímpia foi campeão do mundo. 3 vezes. 3 vezes, as 3 fora de casa. Ou seja, não é um adversário qualquer. Exatamente. 3 vezes sabe jogar de fora de casa. E o Galo, pela primeira vez em 105 anos, disputa uma final de Libertadores. Que sabe jogar fora de casa. E contra o último título deles, contra o São Caetano, perdeu o primeiro jogo em casa. Sim. Saiu perdendo no Pacaembu, o São Caetano matando a pau no primeiro tempo, e eles viraram no segundo tempo. Viraram o jogo, E aí foi nos pênaltis, levou o título. E conseguiram o título. Então, o Vinícius Nicoletti lembrou muito bem, o Fábio Pinel fez a observação muito precisa, e eu vou exatamente em cima desse gancho, depois de chamarmos a Renata Dairel de Assunção, Roberta Figueiredo, nossa produtora especial. Prepare a Renata lá de Assunção, no Paraguai, com mais uma reportagem entre tantas que exibiremos durante toda a programação que começou ao meio-dia e que não tem hora para acabar. Pelo menos às 3 da madrugada ela acaba, de amanhã, quinta-feira, da TV BH News, canal 9 da NET, canal 29, o HF aberto para toda a grande BH e na internet pelo endereço bhnews.tv.br. Eu não posso deixar de ouvir os dois, que no finalzinho do programa pegaram um pouquinho da opinião de um atleticano e, de repente, apaixonado, ele colocou num quem é quem entre Olímpia e Galo um placar de 9-2. Ou seja, comparando jogador por jogador, posição por posição, o Lélio Gustavo colocou um placar de 9-2 para o Galo antes da bola rolar. E aí o Vinícius fez a observação que fez. O Fábio, da mesma forma, em relação à potência que temos que reconhecer neste adversário do Olímpia. Eu posso chamar a Renata Dairel de Assunção, no Paraguai, aqui em nosso programa? Já está pronto lá, é só chamar a Renata Dairel com o Rafael Lipovetsky. O material está nas mãos dela, não tem por que demorar. Televisão ao vivo, me ensinou o Boni, de vez em quando é bom um esporrozinho assim. Né? Como me ensinou o José Trajano, tem um tanto de matéria que o Bruno preparou, bastava chamar. Ou seja, ela não está ao vivo neste momento. Daqui a pouco eu vou chamá-la ao vivo. Agora tem reportagem gravada dela, então é só chamar. É um absurdo eu não poder chamar. Isso me ensinou o Trajano, ex-chefe do Vinícius Nicoletti aqui. Então, Renata Dairel de Assunção. Trabalhei com ele, aprendi com ele. Trabalhei com o Boni, aprendi com ele. De Assunção, Renata Dairel, qual a reportagem que ela fez agora para também análise dos nossos dois convidados, que depois falarão desse quem é quem. Foi ou não exagerado o Lélio Gustavo? 9-2 ele enfiou o placar do quem é quem para o Galo. Renata Dairel em 5 segundos, rigorosamente. 1.680 ingressos. Só isso. Apenas 1.680 torcedores do Galo vão poder acompanhar o time em sua primeira final de Libertadores. Já tem um mês que eu tô falando que eu vou vir para o Paraguai e ninguém acreditava. E eu tô aqui hoje. Mas atleticano, que é atleticano mesmo, sabe, nem tudo é fácil, ou melhor, quase tudo é muito sofrido. Segundo o Calil, não tem nenhum ingresso com a diretoria, segundo ele. Eu falei, eu ainda perguntei ao Calil, eu posso ir embora ou eu posso ficar aqui com a esperança, eu vou conseguir alguém aqui que vai poder me vender? Eu tô com dinheiro para comprar, não quero ingresso de graça. Aí ele falou, não, pode ir embora que você não vai conseguir. Eu vou ter que ir na torcida do Olímpia, no último caso eu vou ter que ir na torcida do Olímpia. No treino já deu para ter um gostinho do que essa turma preparou. A gente sentiu muito lá no aeroporto, né? Todo o calor, toda a vontade, a energia que o torcedor atleticano nos passa, né? A necessidade enorme que ele tem em cima dessa conquista. Mas também trouxe preocupação. A gente não pode pegar
um peso tão grande assim, pôr nas costas e pronto. Tem que ser mais natural. Calma, Cuca. Olha essa alegria. Isso não é peso. Muito pelo contrário. É a energia positiva que vai ajudar o time a lutar contra a pressão dos reis de Copas. Não é, Hever? É claro que você acaba sonhando, pensando como pode ser, mas não pode ficar só no sonho. A gente tem que colocar em prática. Temos tudo para fazer uma bela partida e que, se Deus quiser, possa esse sonho se tornar uma realidade. Porque, no final das contas, o torcedor quer só a camisa, ou melhor, o carinho dos jogadores e a taça enfeitando a sede do Galo. Nós andamos 2.000 quilômetros para chegar aqui, um sufoco, e merecemos, né, não a camisa, né, isso é só um símbolo, mas merecemos a taça. Essa torcida linda do Galo que está aqui atrás merece a taça, com certeza. Temos que levar para Belo Horizonte junto com a camisa, mas essa é só minha. Mais uma reportagem de Renata Dairel, diretamente de Assunção, com o patrocínio de 5 segundos. Banco BMG. Quem precisa, tem. Para vocês, o nosso companheiro Lélio Gustavo foi exagerado no quem é quem antes do jogo 9-2 para o Olímpia, um time que disputou 3 finais de Mundial de Clubes e que foi campeão do mundo, campeão mundial de clubes uma vez. Primeiro você, Vinícius, da ESPN Brasil. Cajuru, acho que essa conta aí não Seja sincero. Não significa, acho que nada. O Trajano daria uma bronca nele. Você está doente? Não, porque assim, ó, você vê, o Olímpia caiu na chave do Nils, se classificou. Eliminou o Fluminense, que foi o time campeão brasileiro. Claro. Né? Time forte do Abel, com o Fred, com jogadores experientes. Então, acho que essa conta pouco importa, não é muito importante. Vale como time e, como eu disse, é um time acostumado a jogar decisão historicamente, isso pesa muito. A gente viu o Boca que estava com um time meia boca para enfrentar o Corinthians. Bem meia boca. Bem lembrado. E conseguiu eliminar o Corinthians no Pacaembu. Time que sabe jogar, vai jogar lá atrás, os jogadores são acostumados a esse tipo de competição. E às vezes o brasileiro menospreza muito futebol paraguaio, futebol chileno. Vamos lá, esse jogador não é bom. Enfim, tem que olhar um pouquinho com cuidado para esse time do Olímpia, porque tem história, e às vezes história, camisa, como você disse, do Dr. Sócrates, camisa às vezes pesa. E como? E como? O Vinícius Nicoletti deu essa opinião. Estou anotando aqui, Fábio Pinel, o nome do setor esquerdo do time do Olímpia, que é o forte deles, né, o setor mais forte do time do Olímpia. E estou imaginando aqui onde o Lélio Gustavo achou o placar de 9-2. Ele é um gozador, ele brincou, disse que o lateral que concorre com o Marcos Rocha é melhor. Mas como o Marcos Rocha é inimigo do Lélio, né? Não gosta do Lélio, ele falou assim, ele não gosta de mim, não vou votar nele. Ele é o maior barato. Então, na verdade, o placar dele seria 8-3, né? No caso aí, então. Mas, de qualquer maneira, é um placar elástico. Então, eu fiz aqui a escalação e coloquei o lado esquerdo. É o lado mais perigoso, Fábio Pinel, do time do Olímpia? E qual a sua opinião sobre este placar do Lélio Gustavo num quem é quem antes do jogo? Foi um pouco exagerado, né? Eu estou com o Vinícius, eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito e encarar esse time do Olímpia como um adversário, como se fosse o próprio Atlético, que é um time com muita qualidade. O placar do Lélio, eu acho que está um pouco empolgado, está de alto astral, inclusive. Agora, o lado esquerdo do ataque do Olímpia realmente pode levar uma certa vantagem, porque o Marcos Rocha ele tem uma certa dificuldade para apoiar a defesa. Ele sobe com muita qualidade, erra alguns cruzamentos, a gente sabe bem disso, mas ele sobe bastante. E quando tem que apoiar, aí já sente dificuldade. Se não houver a cobertura, hoje não haverá a cobertura do Leandro Donizete, por exemplo, mas se não tiver ali o Pierre caindo para protegê-lo bem pelo lado direito, o Atlético pode ter uma avenida aberta para o Olímpia no jogo desta noite, principalmente com o apoio da torcida do Olímpia lá no Defensores del Chaco. Que eu concordo contigo,
Você disse há pouco, né, Cajuru, que a sua estreia como cronista esportivo foi em Assunção. Eu posso dizer em 1978, pela Rádio Itatiaia. E eu posso dizer que, de certa forma, a minha estreia com coberturas internacionais se deu no Defensores del Chaco, na pré-Libertadores de 2007. O Cruzeiro pegou o Cerro Porteño, é uma torcida adversária, mas a mesma coisa. É galinheiro, era pedra voando para o campo. O jogo, inclusive, foi paralisado com 27 minutos do segundo tempo por falta de segurança no estádio, porque voou pedra para tudo que é lado em cima do Fábio, que já era o goleiro do Cruzeiro então naquela época. Então vai ser um jogo complicado para o Atlético. Tem que ter atenção pelo lado esquerdo do ataque adversário, o lado direito do setor defensivo, para não ter esse problema. Agora o placar do Lélio foi... acho que foi muito, só muito do Lélio, alto. do e Lélio. Lembrando só que o Olímpia, como já destacava aqui o Vinícius, eliminou o Fluminense, mas teve muito trabalho também na fase de grupo. Por isso que merece respeito, porque não só pegou o Newell's, como pegou também a Universidade do Chile, que é um time tradicional em Libertadores. Claro. Teve lá o Deportivo Lara, mas não deu aquela pressão. Mas a Universidade do Chile ficou de fora. E é um time de expressão também. Sem dúvida alguma. O Bruno e Roberta Figueiredo, daqui a pouco vai começar o programa Revista Feminina, que vai ter o olhar feminino desta decisão. Preparem por fineza como último vídeo, aquele da garota de 3 anos de idade, que eu queria que os dois assistissem. Eu não sei se o Vinícius Nicoletti assistiu, né? De repente ele pode até usar na ESPN Brasil. Aquele vídeo foi o maior barato, eu até o coloquei ontem aqui. Eu gostaria de encerrar esta nossa segunda parte da programação especial, que não para, e eu nem sei quantas partes vão existir, afinal ficaremos no ar sem parar pela BH News TV, canal 9 da NET, canal 29, o HF aberto para a grande BH, e na internet mundo afora pelo endereço bhnews.tv.br. Vinícius Nicoletti, pela experiência tua, uma outra opinião debatida por nós na primeira parte de nossa programação especial hoje aqui na BH News TV. Você também entende assim, e seus companheiros em São Paulo, na ESPN Brasil, pensam assim, ou alguns não têm este comentário de que o Ronaldinho Gaúcho, a fera do time, o jogador mais caro, 1,5 milhão por mês, se o time for o campeão da Libertadores, uma informação para você, o prêmio dele será especial, de 10 milhões. Foi o que ele combinou com o Alexandre Calil. Quer dizer, este é o prêmio dele. Você e seus companheiros de ESPN Brasil estão ou não falando que houve uma queda de rendimento, que o Ronaldinho Gaúcho não tem sido mais aquele jogador genial de grandes tempos e de bons tempos aqui no Atlético, como ele foi na primeira fase da Libertadores da América? Para mim, o melhor jogador do time, disparado em todos os jogos da primeira fase, e ainda é jogando mal. Agora, para você, das oitavas de final para cá, ele caiu ou não é justo dizer isso, Vinícius? Caiu um pouquinho, Cajuru, porque também a fase está mais difícil, né? A marcação dele está em cima, ele também não tem aquele físico que ele tinha quando ele jogava no Barcelona, isso que a gente tem que pensar e ver que ele está jogando um pouquinho diferente. Mas você vê, numa bola, ele deixou o Bernard na cara do gol. Numa bola. E é muito legal a gente chegar no estádio, sentar para ver, pega a escalação, 10, Ronaldinho Gaúcho. O Atlético tem Ronaldinho Gaúcho, vai pegar o São Paulo, é Ronaldinho Gaúcho com a 10. Ele pode botar uma bola de falta, pode botar uma bola na cabeça do jogador a qualquer momento. Então, ele tem qualidade, é acima da média. Como disse o Ricardinho uma vez, até ele bater no barulho da bola é diferente, do craque, né? Então, acho que realmente ele caiu. O toque dele parece que é silencioso. Exatamente. A gente vê ele treinando ali, é muito bacana. É um ídolo que está em campo ali, né? É uma figura e os grandes times precisam dessa figura, né? Como estava o Zico no final de carreira, você lembra bem? Claro, nossa né? O Zico não jogava aquela bola no final da carreira, mas era um cara importante para o time. Na Copa de 86... Tem 2, 3 a marcá-lo. Exato. Sempre, né? Na Copa de 86 ele era reserva, né? E o Sócrates também no final da carreira. Então é um grande jogador, não está jogando o tudo que pode fisicamente, porque ele não pode mais. Eu acho que o grande jogador do Galo é o Tardelli, que corre demais, se ele estiver bem fisicamente, faz muita diferença. Sem dúvida. Como o Bernard também faz quando está em campo, o Jô fazendo a referência. O Ronaldinho talvez não seja o principal jogador
do Atlético nessa reta final, mas com certeza é o nome do time na Libertadores. Obrigado, Vinícius Nicoletti. Está chegando daqui a pouquinho esse espetáculo de mulher e de apresentadora que é a Angélica com o seu Revista Feminina. E eu concluo com o Fábio Pinel. O que você concorda e o que você discorda da opinião do Vinícius da ESPN Brasil, Pinel? É uma referência o Ronaldinho Gaúcho, acho que não há dúvidas com relação a isso. É um jogador que inspira também outros atletas do Atlético. Você pega o próprio Bernard, quando chegou o Ronaldinho, ele dizia que jogava videogame com o Ronaldinho no time dele. Né? E hoje ele joga ao lado de um ídolo. E isso faz diferença na hora de entrar em campo, faz diferença numa decisão. É um cara que está acostumado com situações como essa e tem de tudo para ser o diferencial. Ainda que tenha caído de produção, que realmente ele caiu, porque foram jogos mais difíceis, marcação mais acirrada, e aí eu concordo com o Vinícius, ele tem tudo ainda para se destacar contra o Olímpia. De repente os paraguaios deixam uma certa liberdade para cima do Ronaldinho, preocupados mais com o Tardelli, que realmente tem se apresentado muito bem nessa Libertadores. O Jô também, que sumiu nessas fases decisivas, porque a marcação para cima dele também está muito forte. Eu acho que vai ter espaço para o Ronaldinho nessa decisão. Só não acho que seria interessante para o Atlético dar a ele uma premiação maior do que aos outros atletas. Foi combinado, não é caro. Não é caro. Combinou, tá Creio bom, né? até que se o Ronaldinho fosse, olha, se for mais esperto, ele poderia pegar essa premiação maior dele e dar uma rateada com o grupo. Não vai fazer isso. Ele gosta Ele não precisa, de grana. mas ele não precisa de tanto mas mais, né? Quanto mais, melhor. Ah, com certeza. Não né? espere isso, Fábio. Mas seria bacana porque eu não tô nem ele aí. Se chamaria o grupo for pra ele. campeão, eu acho que ele merece. Eu acho que ele merece. Ele é melhor do que os outros, portanto, ele merece ganhar mais. Televisão é assim. Mas não é campeão Dizia sozinho, o né? doutor Roberto Marinho, aliás, é o único momento que eu o chamo de doutor. Doutor Roberto Marinho dizia uma frase linda: paga-se muito quando houver talento, demita-se muito quando faltar talento. A Angélica é o maior salário da televisão aqui. Fazer o quê? Ela ganha mais do que todo mundo. Mais que você? Ela é o Ronaldinho Gaúcho, ganha muito mais do que eu aqui. Entendeu? Ou seja, toda televisão é assim, não é assim não? Na ESPN Brasil não é assim? E colocou no contrato, né? Colocou. Quando ele renovou o contrato, ele Escreveu. falou, se eu for campeão da Libertadores, minha premiação é essa. É essa, então acabou. O Calil disse a ele, ó, neste primeiro ano eu só posso te pagar isso, no ano que vem eu lhe pago o que você achar que merece. Ele falou, tudo bem, então agora sou eu que escolhi. O Assis também sabe negociar, premiação, enfim. Por falar em escolher, a Roberta Figueiredo, nossa produtora, não tinha ninguém melhor do que vocês dois para esta segunda parte. Na parte masculina, vem aí a parte feminina, duas jornalistas convidadas especiais também no Revista Feminina. Mas eu queria dizer publicamente aqui, no programa da BH News, enfim, por onde ele chegar, eu admiro poucos profissionais dessa nova geração. Eu ainda lhe considero uma nova geração. Com certeza. E tenho Vinícius Nicoletti por você, profunda admiração. Continue o seu ótimo trabalho, independente como sempre, criativo acima de tudo, na ESPN Brasil. E mande um abraço especial a todos lá, mais especial ao João Canalha, que começou em rádio comigo e que almoçava comigo filé à parmegiana e comia, depois do filé à parmegiana, ele tomava uma banana split inteirinha. Detalhe, e ele pagava a conta. Pô, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Obrigado, Parabéns. Muito obrigado pelo Vinícius. convite, Obrigado a você é uma você. referência, fico feliz com Que isso, para de falar isso. Você tem personalidade própria, Fábio Pinel, merece também o meu respeito, gosto do seu trabalho, de suas opiniões. Continue e vamos em frente, daqui para frente, com essa decisão até o dia 24 de julho. E vamos levar o Vinícius Nicoletti a bons lugares aqui em Belo Horizonte. Ele é nosso convidado. Vamos ver se vocês são bons anfitriões, Bons né? anfitriões, na verdade. Como o Trajano nos levaria ali na Vila Madalena, naqueles Vila bares, na Madalena, verdade, ao fim do linha de passe. Ali no... Vamos agradeço a oportunidade. Nós vamos cuidar bem do Vinícius aqui. Vamos cuidar bem do Vinícius. Obrigado aos dois. Estou em boas mãos. Muitíssimo obrigado a vocês dois. Obrigado a você de casa. Vem aí o Revista Feminina. Estarei participando junto deste espetáculo de mulher e de apresentadora que é a Angélica, que todo dia entra 2h30. Desculpe o atraso. São 2h37, 7 minutos de atraso. Agora o Boni é um brincalhão. Ele não querer 14 horas de programação, ele não querer que há atraso. Você está achando que aqui é Globo, que tem que ser rigorosamente no horário certo. Você viu que o teu amigo Léo estourou. Ele quem estourou o primeiro. Ele estourou junto com o Bruno Garcês. O Bruno não exerce comando sobre ele. O Bruno é um pipoqueiro perto dele. Essa é a verdade. Bem,
Ela está chegando com Revista Feminina já agora aqui. Sem microfone, então vou usar o seu. Olha, gente. Estou te esperando para você me ajudar na revista a fazer um programa sobre o gado. Isto é uma mentira. Eu que vou aprender com você, eu que já trabalhei com Hebe Camargo e Adriane Galisteu num talk show, eu vou aprender com você muito mais do que as duas. Porque eu fazia um programa político com as duas, e as duas de política não entendiam nada. Tanto que a saudosa Hebe Camargo apoiou o Paulo Maluf 19 anos. Eu falo mal até de quem já morreu, hein, gente? Eu sou realmente um perigo. É difícil. Agora Comigo, então? você está completíssimo hoje, hein? Deslumbrante, E por quê? toda de preto. Isso que eu ia falar. E por que assim? Pro meu galão da massa. Ah, é? O seu galão da massa? É? Eu. O seu marido é o quê? Cruzeirense. É? E os seus filhos? Cruzeirense. Também? Só você é galo? Não, Só o você... Rafinha, meu caçula. Ah, o caçula é. O caçula acompanha a mãe. Isso. Então vamos lá. E você Você chegou a ver, só para separar aqui o pessoal e arrumar o estúdio, televisão ao vivo é assim, você chegou a ver o vídeo dessa garotinha de 3 anos de idade? 3 anos de idade? Não chegou? Você vai ficar emocionado. Uma graça essa criança, o Vinícius e o Fábio também vão ver. É a nossa última reportagem dessa segunda parte de nossa programação. E aí, depois dela, as mensagens inteligentes, porque eu odeio falar intervalo comercial ou vamos faturar como Raul Gil, não é isso? A gente vai chamar as mensagens inteligentes para que você já esteja aqui prontinha com o seu estúdio, com o seu brilho, Angélica no Revista Feminina. E manda você pro ar. comigo? Claro, o tempo que você quiser, quando você quiser. Não almocei até agora, queria dizer isso a você. Porque o Boni acha que a gente deve ficar igual a ele. Ele fica aqui o dia inteiro sem almoço. E aí à noite como feito um gorila, não é verdade? Então esse vídeo engraçadíssimo da garota de 3 anos de idade. Prestem atenção, por fineza. Mande pro ar.